houve um problema da internet aqui. E o pior é que nós imaginávamos que havia parado e não havia, de maneira que a vergonha passei eu aqui, falando mais do que devia. Mas acho que até dos males e das nossas quedas e deficiências nós devemos tirar algumas lições. E um dos proveitos, é bom que se diga, é a confiança na técnica. É a ideia de que a técnica pode substituir em todo o seu campo a personalidade humana, a atividade humana, etc. Então, tiremos proveito disso e prossigamos. Eu havia falado, creio que a bom termo, sobre o sorteio do primeiro livro. E estava começando a falar sobre o sorteio do segundo livro. Esse Diálogos das Carmelitas, de Jorge Bernanos, que é uma adaptação feita para o cinema desta obra notável que originalmente chamava A Última do Cadafalso, de Gertrude von Lefort, e que será sorteado para aqueles que também compartilhem a nossa aula no curso de sua exibição, que a compartilhem publicamente, mas com uma condição adicional, é de que se tenha inscrito no site da Uniregistral, é uma inscrição gratuita, entre aqueles que querem seguir o curso longamente e que podem ter acesso, portanto, às 28 aulas anteriores que nós já tivemos aqui a ocasião de proferir e de ter essa audiência generosa que tenho aqui entre os senhores. Queria pedir licença para duas coisas mais. A primeira é lembrar que nós estamos, e amanhã vamos fazer a realização de mais uma gravação do nosso programa Pinga Fogo. Na semana passada tivemos a honrosa e brilhante presença do Dr. Ulisses da Silva, grande registrador aqui de São Paulo. Dr. Narciso Orlando Neto e eu vamos gravar amanhã, porque na semana vindoura, e essa é a segunda explicação, eu não estarei no Brasil. Então, hoje, ao final desta nossa aula, eu gravarei uma para a semana que vem também. Quero também pedir licença, fazer um pequeno parêntese aqui pessoal e cumprimentar a doutora Maria Isabel Faria Dipp, que faz aniversário na data de hoje. Então, deixo aqui consignado publicamente esse meu cumprimento à minha filha, a uma das três. Vamos tratar aqui do princípio do trato consecutivo. Continuar esse tema. Nós já começamos a versá-lo na semana passada, em que eu passei mais tempo justificando por que eu falo em consecutividade do que cuidando do conteúdo. Antes de prosseguirmos essa nossa matéria do trato consecutivo, ou trato contínuo, ou princípio da continuidade, como quer que o chamemos, eu queria frisar aqui, mais uma vez, a relevância que há de extrair-se dos princípios para a vertebração científica ou para a articulação científica. A propósito exatamente do surgimento, a meu ver, benfazejo, ou do ressurgimento, a meu ver, benfazejo, e graças quero agradecer de público e reconhecer esse fato de público, a iniciativa do Dr. Francisco Raimundo, o reitor da Uniregistral. Dizia eu, do ressurgimento do Pinga Fogo, mostra-se bem que nós temos a possibilidade de desenvolver atividades complementares do ponto de vista de estudo do direito registral. Uma coisa é o Pinga Fogo, com sua dinâmica, com sua rapidez, com suas respostas curtas, sem necessidade de grandes aprofundamentos doutrinários, tratando sobretudo de questões quase concretas, para não dizer que de questões concretas. Outra são aulas do gênero como essa, em que o objetivo é mais abstrato, é uma articulação diferente. E as duas coisas conspiram para que nós possamos prosseguir nessa doutrina. Nesse momento, parece-me muito relevante que nós festejemos um certo revigoramento da doutrina registral brasileira. Penso eu que a ocasião dos concursos públicos fez com que nós estimulássemos muito o estudo de jovens muito talentosos e que vêm mostrando muita capacidade e dedicação para a nossa área do direito registral.
Mas produziu um efeito, que, no meu modo de ver, dentre tantas virtudes, foi um efeito, de certo modo, objetável. Desenvolveu um certo espírito nominalista, ou seja, de estudos específicos sobre normas postas, e que no dia seguinte podem já não estar postas, porque o legislador pode revogá-las. Então, em vez de fazer uma doutrina consistente, à luz da qual nós pudéssemos julgar as virtudes ou não da legislação posta, muitos se dedicaram só a essa legislação. Não é importante fazer essa dedicação? É, não há dúvida. Eu não nego que haja importância em que se estudem as normas postas de direito. Isso é uma coisa. E talvez para isso seja muito bom o pinga-fogo. É uma das vias possíveis. O outro problema, que este sim grave, que eu vejo, foi o abandono das questões teóricas. De maneira que, no fundo, nós quase nos encaminhamos ao nominalismo e a um positivismo implícito, ou seja, o que vale para o direito registral é a lei e acabou. E, a partir daí, nós não teríamos elementos críticos até para dizer que uma lei está errada, até para combater uma lei, porque nos faltaria exatamente a base doutrinária necessária para esse resultado. Portanto, eu chamo muita atenção que essas nossas reuniões de comentários e glosas visam exatamente a recuperação da doutrina, de uma doutrina que tenha caráter universal. Aqui a pretensão é de caráter científico, sem prejuízo, volto a dizer, dos benefícios que nós efetivamente retiramos e extraímos de muitos que estudaram, que se dedicaram ao exame e à verificação de normas postas. Em nosso caso, estamos estudando aqui os princípios de direito formal. E, portanto, deles não podemos nos esquivar a pretexto de soluções informais, bastantes já as exceções previstas em lei. Nós temos que tomar muito cuidado com aquela expressão célebre que justificou durante tanto tempo o ativismo judicial, que é a chamada peculiaridade do caso. A peculiaridade do caso justifica que nós joguemos tudo fora, e parece não ser bem assim. Com efeito, uma lição solidária é essa de que toda a ciência está contida virtualmente em seus princípios. De maneira que abdicar dos princípios, sem mais, é apartar-se da vertebração racional da ciência a que eles correspondem. Afortunada, prossigo eu aqui, é a lição deste doutrinador português, a que eu já venho fazendo referência, Carlos Ferreira de Almeida, no sentido de que o trato consecutivo, ou princípio da continuidade, é um traslado formal, ou seja, adjetivo, ou como Carlos Ferreira de Almeida prefere dizer, técnico, das vedações da alienação e da oneração a non domino, para inibir-lhes o acesso registral. E não se vai além disso. Na verdade, é exatamente esta a função do trato consecutivo, ser um traslado formal para proibir formalmente, nós vamos ver exatamente em que consiste essa demarcação, que haja alienações ou onerações oriundas de quem não seja o titular inscrito, de quem não seja o legitimado registral, isso quer dizer, secundum tabulum, ou seja, segundo o que está efetivamente inscrito. Isto implica que a repercussão principal do trato consecutivo diga respeito ao âmbito da dinâmica registrária, atuando no espectro daquilo que pode atualizar-se. O que quer dizer atualização? Passar da potência ao ato. Como uma semente se atualiza? Quando ela vira árvore. Ou seja, ela passa da potência de ser árvore para a atualidade de ser árvore. Por exemplo, os meus netinhos, não sei o que eles vão ser na vida. Vamos supor que algum deles venha a querer ser um jurista. Ou seja, tem potência para ser jurista. Pode entrar na faculdade, pode estudar, pode formar-se, etc. Mas vai ser isso? Depende da atualização, depende desse movimento com que se passa da capacidade de ser para a atualidade de ser. Da mesma forma, aqui o que se pensa é que o trato consecutivo atua no âmbito do ingresso secundum tabulum de um bem no patrimônio de uma pessoa. Tem-se, pois, à vista uma relação ordinária com a desinvestidura registral do patrimônio de outrem. Interessante isto. A gente costuma controlar, especialmente em favor de quem ingressa o título, mas, ao fundo, nós estamos desinvestindo
de uma titularidade. De comum, quem se desinveste? O transferente. O transmitente é o causante, por isso se fala em causandans. Sempre que a aquisição não seja originária. Evidente, se a aquisição é originária, não há transferência, não há transmissão. De fato, os modos aquisitivos consistem propriamente numa atualização de acesso de um bem a um dado patrimônio. Mas esses modos, de maneira corrente, importam num perdimento aflitivo de outro patrimônio. É que nós vamos ressalvar os casos de aquisição de res derelicta e de res nullius. Então, sempre que alguém adquire, frequentemente isso implica a desinvestidura dominial ou de um outro direito de um causante. Assim, indiretamente, pois o trato consecutivo no registro imobiliário é um controle formal do atributo da disponibilidade jurídica, limitado ao acesso tabular. Eu quero insistir muito nessa ideia, ou seja, há uma demarcação formal. O que se controla é internamente, é segundo o que está no registro. E isto vai ter repercussão na validade dos negócios, independentemente da situação registrada, como veremos adiante. Típicos são os modos de aquisição de direitos reais imobiliários. Eu aqui quero prestar uma homenagem ao saudoso professor Luciano de Camargo Penteado, meu querido amigo, filho do não menos querido amigo Jacques Camargo Penteado, que é um jurista padrão no direito brasileiro. Ao revés, os títulos ou fatos jurídicos dotados de potência e de eficácia real não são de tipologia compulsória. Nós podemos criar negócios, fatos obrigacionais, livremente. Há uma certa autonomia nessa criação. E desde que nós consigamos com eles produzir algum título que tenha eficácia real, esses fatos são fatos autônomos, fatos atipológicos, frequentemente, objeto de uma larga possibilidade de liberdade humana. Diversamente, já os modos de aquisição, não os títulos, os modos de aquisição de direitos reais e imobiliários harmonizam-se com a classificação tradicional, consoante o critério do liame com a situação jurídica do transferente em modos originário e derivado. Eu me lembro aqui, até faço um parêntese para suscitar uma questão. São muito poucas as possibilidades que nós temos de criar novos direitos humanos. Direitos reais. Direitos humanos dependem da boa vontade de meia dúzia que se reúne na ONU, que decide hora de um jeito, hora de outro. Bom, de direitos reais. Oliveira Ascensão, que é um autor brilhante, especialmente nessa área de direitos reais, e que sustenta o números apertos dos direitos reais, apesar disso, diz que é muito difícil a criação de novos. Mesmo agora, a aparente criação dessa precipitada medida provisória 759, ao falar do direito de laje, aparentemente não cria nada novo. É o mesmo direito de superfície, com um novo nome. Fez-se isso mais para provocar aqui, provavelmente, um charme publicitário do que outra coisa. Porque é difícil criar novos direitos reais. Nem sempre é manifesta a discriminação entre os modos de aquisição originário e derivado. Por mais se trate de afirmar, de algum modo, o caráter primordial do domínio adquirido, do qual derivam, do domínio adquirido, a transferência possível dele e a elasticidade de direitos menores nele contidos. Como sabe, o direito de propriedade pode ser visto sob essa perspectiva, ou seja, como uma consolidação de vários direitos reais menores. Aí se põe o usufruto, a hipoteca, o penhor, etc. É no terreno dos modos derivados de aquisição que se considera propriamente o princípio do trato consecutivo. Mas não se pode desestimar algum reflexo da consecutividade no campo das aquisições originárias, até mesmo no que respeita a um aspecto processual, assim se verá adiante. Nós temos a tendência a simplificar isso e dizer, não, se o modo é originário, não há nenhum interesse em considerar a situação anterior. Isso não é verdade. Originário, disse o modo aquisitivo predial, que não depende do consentimento do causante.
nem do de seu substituinte. É dizer, que é o ato de consentimento do substituinte. É o ato da vontade estatal substitutiva do consentimento do titular inscrito. O que faz o Estado em uma execução? Faz o constrangimento de bens e substitui a vontade de seu titular. Na arrematação, viu bem Josué Modesto Passos, que tratou desse assunto de maneira magnífica no livro que escreveu acerca do tema. A vontade do legitimado registral é substituída pelo consentimento do Estado. Costuma ir-se um tanto além e impropriamente. Isso que eu acabo de dizer, com um certo simplismo, uma certa simplificação. Ao afirmar-se a plenária irrelevância da existência e da extensão do domínio anterior, quando a aquisição é originária. Mas vejamos bem se é isto. A independência da vontade de quem perde o domínio, ou seja, causans dans, não é, por si só, ipso facto, automaticamente, a independência da situação jurídica dominial precedente. Que eu menciono a doutrina de Alexandre Correia, aqui acresço a do grande romanista que foi Álvaro Dors, para que nós um dia nos dediquemos, isso é um assunto muito singular e que demandará um esforço muito grande de meditação, para uma afirmação que era comum no direito romano, no sentido de que sequer a uso capião era modo originário aquisitivo. Tanto o Álvaro Dors quanto o Alexandre Correia falam em modo sui generis, não modo originário. Nós temos que avançar um pouco esse tema. Não é só que, num exemplo ao alcance dos nossos olhos, as aluviões e as avulsões sejam uma boa amostra de um modo originário de aquisição não dispensar alguma referência objetiva ao domínio antecedente. Eu vou contar aqui uma história. Essa é uma das histórias mais tristes da minha frustrada vida acadêmica. Eu escrevi um trabalho que me custou meses de estudo sobre como registrar aluvião e avulsão. Vocês imaginem que isso é um tema... Imagina que interesse haveria isso para a sociedade. Provavelmente o mundo inteiro pararia para me ouvir num dia que estivesse exibindo um filme extraordinário na televisão. Vamos ouvir esse homem falar sobre o registro de aluvião e avulsão. Levei o texto para uma primeira leitura em uma reunião aqui em São Paulo. Não sei se era um seminário da CDHU, alguma coisa assim. O texto em papel eu perdi, mas estava no computador. E um dia eu estava conversando lá com o meu querido amigo desembargador Zé Renato Nalini, por telefone, quando a caixa d'água da minha casa teve um problema qualquer e a água da caixa d'água caiu pela clarabóia em cima do meu computador. Eu consegui salvar alguns textos, mas não salvei exatamente, não consegui recuperar o texto relativo ao registro da aluvião, da uso capião, da formação de ilhas, do alvo abandonado, etc. E nunca mais quis dedicar-me a isso. Aposento-me desses estudos. Mas vejam bem, o que eu queria mencionar aqui. Se nós pensarmos na aluvião e na avulsão, evidentemente são modos originários de aquisição, um fenômeno físico que leva ao aumento de área. Mas há uma referência a fazer. De onde vem isso? Quando há um destaque de um imóvel certo, tem importância, sim, do ponto de vista da especialidade, para saber de onde veio aquilo. Tício adquire por avulsão aluvião, mas imaginemos que seja possível localizar de onde está vindo essa formação. Nós vamos ter que averbar essa perda no imóvel de origem, embora o modo seja originário. Então não é isento de importância que um modo originário tenha alguma referência com o registro anterior. Tem-se que pensar também em outra hipótese, a uso capião em que haja cargas não afligidas por prescrição instintiva. Lembremos bem isto. A uso capião é, sobretudo, prescrição aquisitiva. Nós, por uma questão de simplicidade, equivalemos essa prescrição aquisitiva em seus efeitos a uma prescrição instintiva. Porque eu adquiro um imóvel por uso capião, que era da propriedade anterior do Adhemar, fala-se que ele foi afligido por prescrição instintiva. Mas, propriamente, o sinal primeiro é aquisitiva. Bom, vejamos até que ponto vai isso. A inerência real dessas cargas não afligidas por prescrição instintiva
ainda que se digam, nada tenham estas a ver com uma transmissão do direito do titular formal. Doutora Amanda, tira esse plural do digam aí, por favor. Ainda que se diga. Nada tenham estas a ver com uma transmissão do direito do titular formal, tem a seu favor ou desfavor o atributo da sequela. Assim é que, e essa ilustração é de Coviello, grande jurista italiano, da mesma sorte que o uso capiente ou prescribente prescreve o imóvel com as servidões ativas que o beneficiem, também o adquire com os ônus que o afligem, tais as servidões passivas. Então, você adquire com as servidões passivas, elas não estão extintas. Imagine que eu tenho um imóvel que tem uma servidão passiva. O Adhemar entra na posse desse imóvel durante o tempo suficiente para uso capião e adquire sua titularidade por uso capião. Mas a servidão passiva permanece, já não se extingue. Então, não é bem que seja absolutamente sem relação com o título e a situação registrada anterior. Nós temos que distinguir muito claramente isso. Desta maneira, a originalidade aquisitiva é firmada essencialmente na falta da relação dare atipere. O problema é só o problema de consentimento, só isto. Ou seja, na ausência de um passo jurídico voluntário do domínio do alienante em favor do adquirente. Mas com isto, não se elimina a integralidade da referência objetiva do novo estado jurídico à situação anterior, sequer no plano registral. E seria suficiente para nós cogitar aqui da boa praxe de averbar os desfalques de área nas matrículas de imóveis objeto de usucapiões parcelares. Não é isso que nós fazemos? Fazemos isso habitualmente, o que mostra que na prática registral nós nos comportamos desse modo. Enfim, se o modo aquisitivo originário enseja de si próprio uma sorte de primogenitura no registro, ainda que ficcional, isto opera a partir de uma abstração supressiva do relacionamento subjetivo entre o legitimado tabular e o adquirente, e não simpliciter, ou seja, como se não houvesse nenhum referencial objetivo a considerar. Com efeito, o imóvel adquirido sob o modo originário é o imóvel mesmo cujo domínio anterior está supresso pela aquisição. Nós suprimimos, e isso mostra a referência, isso mostra a relação presente, do ponto de vista registrado. Quero acrescentar um aspecto desse tema da consecutividade que diz respeito ao ambiente processual. Vale dizer, há como que uma presença processual do trato consecutivo tabular, e já ficou aqui dito, a circunstância de o princípio da consecutividade ou da continuidade não se aplicar diretamente ao modo originário de aquisição imobiliária, não importa na insignificância dos elementos que correspondam à inscrição vigorante. Isto apresenta uma repercussão pontual a que vou referir. Vamos pensar, por exemplo, no processo de uso capião. Suposto este seja um modo originário, questão que eu já disse, nós vamos ter que rediscutir. A afirmação pressuposta da doutrina, pode-se dizer quase que pacífica, para não dizer pacífica, no Brasil, é que é um modo originário. Todo mundo diz isso. Mas não se pode deixar de lado, não há nenhuma questão dogmática, propriamente no direito, e muito menos esta. Se nós considerarmos a autoridade de Álvaro Dors e entre nós a autoridade do velho professor Alexandre Correia, nós temos que pôr, pelo menos, em discussão. Não há motivo para afastar essa discussão como sendo matéria insuscetível de alguma controvérsia. Mas vamos partir do suposto, que me parece razoável, de que seja um modo originário. Muito bem. No processo de uso capião, com esta suposição de que o modo seja originário, deve aferir-se pelo registro quem deve citar-se na via judicial ou consentir na extrajudicial. É pelo registro que nós fazemos isso. Portanto, já mostramos mais uma vez a importância do registro anterior, que é por ele que vamos descobrir quem deve ser citado na ação de uso capião. Também não há demanda de desapropriação, enquanto modo aquisitivo e não de mero perdimento do bem, dado o relevo da discussão sobre o justo valor imobiliário, indenitário, ou seja, indenizatório, o preço da desapropriação,
será preciso verificar quem deve convocar-se ao correspondente processo judicial, sob pena de permitir-se a rediscussão desse preço. Por isso é importante, até para os entes expropriantes, ou para quem vai buscar eventualmente, especialmente para quem vai buscar a tal mal chamada desapropriação amigável, descobrir quem é o proprietário que constitui o registro. Sem contar que, lembremos, é outra hipótese que reforça esse entendimento, que na forma do artigo 34 da Lei Geral da Desapropriação, até para o levantamento do preço correspondente, há necessidade de provar-se a situação tabular. Após um liame de consecutividade entre a legitimação do titular inscrito ou legitimado registrário e a vocação processual relativa à pretensão desfiada em juízo. E aqui eu menciono exatamente isso, que o acordo de preço nas mal chamadas desapropriações amigáveis tem caráter derivado. Lembremos aqui, invoco a propósito, a autoridade do Dr. Luiz Paulo Aline Ribeiro, que foi quem parece ter sido o primeiro, nos tempos recentes da atividade da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, em sublinhar muito bem, ele que é um grande estudioso do direito administrativo, esse caráter derivado das desapropriações amigáveis, das mal chamadas desapropriações amigáveis. Muito bem. Diversamente, a aquisição derivada filia-se a um status jurídico anterior. Status jurídico que nós já vimos, insisto nesse ponto, que consiste, de acordo com a doutrina de Francesco Carnelutti, em um conjunto de situações jurídicas. Ou seja, digamos, uma situação jurídica complexa para nós, ou composta. E nesse status se encontra o atributo de disponibilidade que atua como causa eficiente da transmissão. Ou seja, no modo aquisitivo, há uma relação consensual dare atipere, ou seja, dar, receber, dar, aceitar, entre o titular inscrito e o adquirente. Quais são as espécies de aquisição derivada? Como de hábito na doutrina, há frequentes variações de entendimento, mas eu aqui sigo o pensamento clássico de Manuel Domingues de Andrade, é de Andrade, doutora Amanda, em vez de da Andrade. Eu quero fazer aqui uma referência, não é que a doutora Amanda errou, quem errou fui eu ao digitar, mas é que ela tem tido aqui a generosidade de corrigir isto para a publicação do livro, que já vamos tratar de fazer até o registro sobre o registro número 34. Vamos ver se logo sai com o primeiro volume. Isso vai facilitar com o índice, etc. Né? Bom, são 3 espécies, segundo Manuel Domingues de Andrade. Aquisição derivada translativa, aquisição derivada constitutiva e aquisição derivada restitutória. A primeira, translativa ou translatícia, concerne ao mesmo direito segundo o inteiramente definido no status jurídico precedente. Então, aqui está o exemplo. Tício adquire o imóvel de Caios mediante o registro de uma venda e compra, ou de uma doação, ou de uma permuta. Esse é o mesmo status jurídico que se transmite de um para outro. Dá-se como que uma substituição subjetiva no mesmo status jurídico anterior que se refere ao imóvel objeto. Inteiramente, é como se nós estivéssemos entregando esse livro, inteiramente passa de uma pessoa para outra. A segunda é a constitutiva. Filiada, embora a um status jurídico antecedente, não o abrange por inteiro, senão que o abrange de maneira restrita, ao abarcar um fragmento de seu complexo. Isto é possível em razão da elasticidade ou força expansiva do direito dominial, como falamos há pouco, e tange sempre com uma parcela de direitos menores, que não tinha existência autônoma. Por exemplo, a construção de uma hipoteca, de um usufruto, de uma servidão. Aqui nós temos efetivamente um modo constitutivo. Nós não estamos transferindo nada, porque aqui está esse atributo ao direito real menor está dentro de um direito, de um status maior. Nós não vamos transferir isto. Ninguém diz que o proprietário é usufrutuário de um bem. Ele é proprietário.
O que ele faz, na verdade, é constituir, destacando um direito real menor. Por isso não é translatício. Eu não transmito, na verdade, um usufruto enquanto ele está consolidado dentro de uma propriedade. O que eu faço é constituí-lo. Daí essa ideia de espécie de modo constitutivo. E o terceiro modo, ou a terceira espécie, é a restitutiva, restitutória ou consolidativa, que exatamente diz respeito aos casos em que se reintegram ou consolidam direitos menores a um direito de propriedade que, por sua elasticidade, havia destacado ou expandido esse direito real menor. Assim, se eu renuncio a um usufruto, a uma servidão, uma hipoteca, automaticamente esse direito real menor, que havia sido constituído de maneira autônoma, separado, se restitui ao todo dominial, que, aliás, é a tendência normal, que a elasticidade do direito dominial se retroopere e ele novamente se consolide. A razão essencial, ratio essendi, do princípio do trato consecutivo é de natureza formal e não substantiva. Isso é muito importante agora que nós consideremos. Cuida-se somente de uma exigência registral para uma nova inscrição, de maneira que, secundum tabulam, quer dizer, segundo o registro, haja um encadeamento rigoroso de inscrições, tal que, no dizer de José Maria Rocasastre, o transferente de hoje seja o adquirente de ontem, e o legitimado tabular de agora, o transmitente de amanhã. Olha que frase muito interessante do Rocasastre. El transferente de hoje sea el adquirente de ayer, y que el titular registral actual sea el transferente de mañana. Registral tem que corrigir também. Eu queria fazer um parênteses aqui para explicar o seguinte. O meu primeiro emprego remunerado, depois de eu ter trabalhado um período com meu pai, que tinha uma pequena indústria e uma loja de armarinhos, a remuneração era trabalhar com meu pai, já era muito bom isso. Mas a remuneração pecuniária, o meu primeiro emprego foi de revisor de tipografia. Eu fazia a revisão de uma revista que havia aqui em São Paulo, chamada Hora Presente, e ia lá para ficar do lado de um linotipo. E desde aquela época, linotipo ninguém sabe nem o que é. Mas é uma coisa que desapareceu, lembra do linotipo, né? Uma máquina imensa e tudo. Mas desde aquela época, eu aprendi uma coisa, que quem escreve o texto não pode fazer sua revisão. Já revi mais de uma vez esse texto, só hoje aqui apanhei três ou quatro problemas já. É preciso que outra pessoa veja o texto. Com isso, quer-se a eficácia do registro, depois que não o conturbem, ou seja, que ao registro não tumultuem vicissitudes materiais que se produzam extra tabulam. Notem, é isto que se quer dizer quando se afirma que o trato consecutivo é de natureza formal e não substantiva. Ou seja, ele desempenha um papel dentro do registro, segundo o registro, sem concorrência extratabular. Quando começa a haver essa concorrência extratabular, ou a pretexto de justiça material, se quer fazer com que haja esse concurso entre o que está fora do registro e o que está dentro do registro, o resultado é a falta de segurança jurídica. E aqui eu aproveito para chamar a atenção para um tema agudíssimo. É muito cômodo isto de pretender fazer sustentações de justiça material, contrária à forma. É muito cômodo. Mas isto não corresponde ao que é justo, verdadeiramente. E para a justiça política. Eu era ainda estudante da Faculdade de Direito, in illo tempore, quando me caiu à vista um livro de leitura notável do Flávio Lopes Giunati sobre a certeza do direito. Isso é uma vulgata hoje em matéria de segurança jurídica. Eu imaginava, apanhando aquilo como o Lopes Giunati havia escrito durante o regime de Mussolini na Itália, que ele fosse falar que o grave problema dos regimes autoritários, como é o caso do fascismo italiano, que era um regime autoritário, que o grave problema desse regime autoritário, ou mais gravemente ainda dos regimes totalitários, como foram o nazismo e o comunismo, que nós teríamos como resultado a injustiça. E fui apanhar aquilo. E, para minha surpresa, não era o problema da justiça ou da injustiça que ele estava discutindo, era da segurança jurídica. A insegurança é um dos problemas, segurança jurídica, é um dos problemas maiores das comunidades.
Ou seja, é isto que de modo talvez um pouco jocoso em demasia, mas enfim, com uma certa ideia de expressividade, eu tentei mencionar na reunião de sexta-feira, lá no MMDC, no curso funcional dos novos notários e registradores paulistas. Se nós vivemos, e parece que hoje nós vivemos assim no Brasil, com Lexotan na veia, é sinal que a segurança jurídica é praticamente nenhuma. Se a cada dia nós acordamos cedo e rapidamente vamos às notícias, seja pelo celular, seja por telefone ou televisão, para saber quais são as mudanças que estão sendo feitas na nossa vida, é sinal que nós vivemos um clima de insegurança. E isso é que não convém. Pois muito bem, se nós admitimos o concurso de elementos materiais, no que diz respeito ao registro imobiliário, quando temos um sistema formal de garantias, constituído e garantido pelo Estado, para concorrer com esse sistema, admitimos situações materiais, está desaparecida em rigor a segurança jurídica. O único caso que nós temos aqui admitido é o da uso capião, porque no fundo o registro de imóveis tem como clave derradeira a uso capião, a prescrição aquisitiva. Mas fora isso não admitimos nenhum outro. Daí o risco, por exemplo, de nós alargarmos em demasia soluções casuais, casuísticas, ainda que de via jurisdicional, para enfrentar a situação de segurança jurídica. Imaginemos o seguinte, a penhora hoje, a penhora que se faz online, frequentemente, sem correspondência à consecutividade registral, muitas vezes sem que até o próprio titular do registro saiba do que está ocorrendo e com os efeitos que todos nós podemos avaliar. Eu contava-me outro dia uma situação interessante, um desembargador de São Paulo, de uma prática. Naturalmente ele está sendo agora perseguida e vamos ver que se para, mas que meu temor é que possa repetir-se. Encontra-se o nome de uma pessoa de mais idade, descobre-se que ela tem um determinado valor na via bancária. Isso agora com os acessos online prodigalizados é a coisa mais fácil do mundo. Tudo está virando, a pretexto de transparência, virando o Big Brother social. Descobre-se esse valor, move-se uma ação com endereço falsificado, obtém-se uma certidão do oficial de justiça também falseada, de que alguém foi citado, e muitas vezes até nem é culpa do oficial, ele se dirige ao tal endereço e encontra lá um velhinho mesmo, ou uma velhinha. Senhor fulano, sou, está citado aqui, senhor tem documento? Não tenho documento nenhum, ou tenho um documento sem foto, ou com daquelas fotos de 30 anos atrás, que não dá para reconhecer nada. Assina ali, se torna rével, o juiz sentencia, uma falsa ação de cobrança, como não há pagamento, faz-se o bloqueio do valor, a penhora online, e aí vai embora. Então, nós estamos vivendo um período... O que está havendo, no fundo, é o risco de uma certa concorrência, nesse caso não, mas em outros casos uma concorrência extra-tabular relativa a imóveis, que tem um sistema formal de garantia. Isso tudo é muito preocupante. Dias Picasso, que tem obras excelentes, o direito patrimonial dele é um livro fundamental nesta área, afirma com inteira razão que o princípio do trato consecutivo tem somente caráter formal e afeta exclusivamente o funcionamento do registro. Ou seja, não se pense, pois, que vedando-se situações jurídicas informais que possam concorrer para o contorno das exigências próprias do registro, assim as que pertencem ao trato consecutivo, esteja a impor-se ipso fato a ineficácia das disposições negociais realizadas extra-tábula, ou seja, fora da tábua, com violação desse trato. Vamos dar um exemplo aqui. O que se impede, sim, é o registro ou a averbação de um título em que o disponente não seja o legitimado tabular. Mas não se proíbe que materialmente possa alguém, de maneira válida, exercitar a disponibilidade dominial. Vamos admitir aqui um exemplo. O nosso Conde Júlio adquire do Ademar um imóvel e antes de registrar esse título, aliena para mim esse imóvel. Muito bem.
faz... O notário até nota, aí diz, olha, ele não pode fazer isso, ele não é o dono. Não, mas ele vai registrar. Eu conheço já a escritura que ele comprou do imóvel do Ademar. Essa negociação é perfeitamente válida. O fato de nós termos lá na tábula uma situação diversa não impede que haja uma disponibilidade de material. O que eu não vou poder, essa é outra questão, é aceder ao registro com este título sem que antes haja acesso do registro da aquisição do Conde Júlio do imóvel do Ademar. Assim, pelo trato consecutivo, tem-se um controle endógeno tabular das alienações ou onerações a non domino, enquanto elas acedam ao registro, e não enquanto se queira impedi-las na ordem substantiva. Agora é a outra ordem. Ou seja, nós não queremos que haja concorrência entre o extratabular e o tabular, de modo a enfrentar essa segurança que está no registro. Mas a contrapartida é que nós não queremos impor a ordem do registro como a única ordem jurídica válida. Ou seja, ela também está limitada àquilo que acede ao sistema formal. Bem por isso, não cabem situações extratabulares para ladear a imposição formal de observância do trato consecutivo, cuja função é eminentemente de dar, vamos colocar um A aí depois do eminentemente, é eminentemente a de dar robustez à segurança jurídica emanada do próprio registro. Muito bem. Nós ainda hoje, é uma pena que o ideal teria sido fazer as duas aulas hoje. A da próxima semana, que nós vamos gravar agora, ela vai dar continuidade exatamente, de modo específico, a esta temática, que apresenta sua complexidade. Não é um tema muito simples, embora pareça. Doutora Graziella, já temos condição de fazer o sorteio? Então, enquanto isso, vou dizer o seguinte, eu viajo para Portugal, se Deus permitir, na segunda-feira à noite. Falo na Universidade de Nova Lisboa na segunda-feira. Depois, na terça-feira eu falo. Chego terça-feira em Portugal. Falo na terça, na Nova Lisboa. Pretendo transmitir a palestra ao vivo, se houver condições técnicas lá bastantes para isso. Na quarta-feira, falo em Fátima. E viajo na quinta-feira de manhã para Madrid. São 5 horas e meia, 6 horas de viagem. Na mesma quinta-feira começa o seminário lá em Coimbra. Eu ainda estou tentado a ir até Coimbra, mas vejo isso como muita dificuldade operacional, porque é quase 1h30 de viagem de Fátima a Coimbra e voltar mais 1h30, sem contar o tempo que eu fico em Coimbra, embora me desse muito gosto de fazer isso. Vai fazer com que a viagem até Madrid leve, então, demora aí umas 8 horas, 9 horas, e eu falo na quinta-feira, o primeiro dia lá em Madrid, eu falo na quinta-feira, na Real Academia, sobre a obra. Não foi registrador, mas escreveu sobre o registro, foi notário, é o centenário do nascimento do Juan Valier Goitisolo. Eu vou falar sobre o Valier na quinta-feira e depois no sábado, em outra reunião. Então, são 4 dias, em 4 ou 5 dias, 5 dias, 4 palestras, com uma sexta-feira de permeio, como se diz. Mas domingo e volto na segunda-feira à noite, porque terça-feira já tenho sessão do conselho aqui. Não, mal tem, mas eu vou comer, pretendo comer é o gazpacho, que já está acho que já está na época do gazpacho lá. Temos condição? Então nós vamos sortear esse primeiro livro do Andrei Plechou, da Alegria no Leste Europeu e na Europa Ocidental, para aqueles que compartilharam publicamente a aula. Hoje foram 39. Melhorou um pouquinho, né? Vamos lá. Foi 10. Ivana Pinheiro. Ivana Pinheiro. Já ganhou? Meu Deus do céu. Doutora Ivana Pinheiro, meus parabéns. Acho que esse livro realmente vale muito a pena ler. E vamos ao segundo, são aqueles que compartilharam publicamente, mas estão inscritos gratuitamente, preciso dizer, no site da Uniregistral. Eu gostaria de testar um pouquinho aqui o nosso prestígio de todos nós aqui, vendo se nós estimulamos o pessoal a se inscrever, né? Seria bom, queria ver se inscrevem mesmo. Esse livro do Jorge Bernanos. Então, uns 20. Mas é pouco. Para a semana tá bom. Para a semana tá bom? Estamos quase chegando em 300 alunos.
Tá bom. Eu quero chegar a 1000. A nossa meta é chegar a 1000. Chegar a 1000. Meta grande. Aí tá gente duvidando aqui, ó. Vamos lá? É o 9, José de Ribamar Silva Veloso. Muito bem. Dr. José de Ribamar Silva Veloso ganha aqui o Diálogo das Carmelitas, Jorge Bernanos. Eu queria, ao encerrar a nossa reunião de hoje, desejar a todos uma Santa Páscoa e a toda a família. Essa é uma ocasião em que nós devemos parar um pouquinho a cabeça para pensar nas quedas, nos próprios defeitos e também na oportunidade que temos de nos tornarmos melhor, em toda a área, intelectual, moral, no trato com as pessoas. E como eu dizia na sexta-feira, tomando ares de gente velha, porque é o que eu sou, gente velha que gosta de aconselhar por aquilo que já passou na vida. Mas uma coisa boa que eu acho que os registradores e notários podem e devem fazer, parar um pouquinho a cabeça para pensar como é o exercício da sua profissão. Isso passa pelo seguinte: eu faço aquilo que está a meu dispor para bem cumprir as minhas tarefas? Trato bem, sobretudo, as pessoas que estão ao meu lado? Trato essas pessoas como gostaria que elas me tratassem? Não é uma boa pergunta que nós todos temos que fazer? Então, valendo-me do direito de ser velho e, portanto, dessa possibilidade de aconselhar, é isso que eu aconselho e me aconselho. Tentar fazermos a cada dia um pouquinho melhor do que somos, com menos defeitos do que temos habitualmente. E penso que a época da Páscoa e a graça de Deus colaborará decisivamente para isso. É uma época boa. Eu aprendi quando eu era menino, do meu grande mestre Zé Pedro Galvão de Souza, isto: façamos tudo como se dependesse tudo de nós, sabendo, na verdade, que tudo depende de Deus. Boa Páscoa a todos e nos vemos, vamos gravar agora a próxima aula, nos vemos lá à frente, ao vivo, na terceira semana. Muito obrigado.